Olá, uma ótima tarde para você. Começa agora o Agricultura BR. Olá, bem-vindo. Hoje é quinta-feira, 4 de maio. Acompanhe os destaques desta edição. Você vai ver que o Departamento de Agricultura norte-americano informou que as vendas de soja dos Estados Unidos já superaram em 1.560.000 toneladas a meta de exportação para a temporada 16-17. Veja que apenas 1,5 milhão de toneladas de soja separam as expectativas de produção do Brasil e dos Estados Unidos na temporada 17-18. Você vai ver também que os preços globais de alimentos caíram pelo terceiro mês consecutivo. A principal causa são os valores das commodities que seguem recuando no mundo todo. E veja ainda nesta edição como deve ficar o quadro de oferta e demanda mundial de arroz na nova temporada. Tem o mercado físico, o mercado futuro, previsão no tempo e muito mais. Começa agora o Agricultura BR. Na edição de hoje do Agricultura BR, você vai saber um pouquinho mais a respeito do que se passa com o setor produtivo do trigo no Brasil. Há uma informação importante no mercado que preocupa o setor industrial do cereal. É a de que o estado do Paraná, que é o maior produtor do cereal aqui no Brasil, já vinha com uma expectativa de recuo na área plantada. Agora, os dados mostram que essa expectativa de diminuição na área destinada ao trigo no novo ciclo dobrou, já é o dobro em relação ao esperado no mês anterior. Tudo isso acontece devido à situação do mercado do trigo no Brasil, que traz os preços lá embaixo. Acompanhe com a gente ao longo dessa edição mais detalhes sobre este assunto. E nesta quinta-feira, como tradicionalmente acontece, o Departamento de Agricultura norte-americano divulgou os seus números relacionados às vendas e exportações até a semana, encerrado no último dia 27 de abril. E os números trouxeram um volume baixo de vendas de soja, 318.000 toneladas, mas ainda mostrando que os norte-americanos estão comercializando bem acima daquilo que é a meta de exportação do departamento, pelo menos até o seu último relatório de oferta e demanda apresentado em abril. A marca passa agora de 1.500.000 toneladas, 1.560.000 toneladas a mais do que a meta de exportação. Confira conosco agora como é que foi essa semana, então, encerrada no dia 27 de abril, em relação às vendas de soja semanal. Como eu disse, alcançou 318.532 toneladas. A safra inteira totaliza 56.670.000 toneladas da oleaginosa. Esse número fica bem acima da meta de exportação já. Uma meta de exportação que, inclusive, havia expectativa no último relatório de ter sido revisado, o que acabou não acontecendo. Com isso, o cenário, ao comparar a meta de exportação, fica dessa maneira. As vendas totais chegando a 56.670.000 toneladas para uma meta de exportação de 55.110.000 toneladas, falando da temporada 2016-2017. E mais da metade de toda essa soja que os Estados Unidos colocou no mercado nestes últimos meses foi para a China. Por isso, a importância deste país para o cenário global do grão. A China compra muita soja e segue ampliando cada vez mais as suas compras no exterior. A gente vai ver agora o quanto de soja americana chegou para a China em relação à temporada 16-17 e o quanto que havia chegado da temporada 15-16 até essa mesma época do ano. A gente vê evolução nos números. Veja que enquanto em 27 de abril de 2016, em relação à temporada 15-16, a China havia comprado dos Estados Unidos 27.090.000 toneladas de soja. Já em relação à temporada 16-17, até a data 27 de abril, haviam sido 35.790.000 toneladas do grão, um número bem maior em relação às compras feitas no acumulado da safra passada e o volume que representa muito de toda a soja que os Estados Unidos já colocaram no mercado neste ano. Entre os dias 20 de abril e 27 do mês, os Estados Unidos venderam para a China um volume semanal de 69.900 toneladas.
Agora, falando da temporada 17-18, nós trazíamos no começo dessa semana os números apresentados na última segunda-feira pelo Departamento norte-americano em torno de como anda o plantio da soja. É importante ressaltar que esses números de plantio, eles vinham até o último domingo, portanto até o dia 30 de abril, e foi exatamente quando caiu, veio aquela tempestade mais forte do Texas até o estado de Illinois, trazendo muito estrago, trazendo neve principalmente. Nós vamos rever esses números porque essa situação de um possível atraso e perdas em relação à lavoura de soja norte-americana é que tem dado suporte para os negócios com a soja nos Estados Unidos, na Bolsa de Chicago. Observe aqui os números que a temporada 2017-2018 vem adiantada. Até o dia 30 de abril, 10% da área já estava cultivada. Um ano antes estava em 7% e a média dos últimos 5 anos também é de 7%. Essa situação aqui mostra que pelo menos 10% dessa área que foi cultivada, em torno de 10% pelo menos, pode sim ter sido atingida, pode ter tido perdas nessa semeadura que foi feita, já que foi boa parte dela atingida por neve ou excesso de chuvas com uma temperatura muito baixa. Esse é um elemento importante para nós visualizarmos as altas que nós tivemos no mercado, principalmente nesta última quarta-feira. Mercado, aliás, Juliana, que hoje vai sendo influenciado por um outro fator que não vinha aparecendo. No caso, o petróleo, que nesta quinta-feira vinha desabando e aí fazendo com que milho e óleo de soja caíssem também. Vamos acompanhar então agora, Fabiano, ao vivo os negócios com a soja na Bolsa de Chicago, que neste momento vem operando com posições mistas. A posição de maio, ela segura a alta no momento, influenciada principalmente por essas questões de clima nos Estados Unidos. E as demais seguem em campo negativo. Maio negocia o bushel agora do grão a $9,68 mais 75, subindo no momento 0,33%. O índice é o mesmo para a posição de julho, mas é negativo. Veja que a soja cai para essa posição, vindo negociada agora a $9,71 mais 75. Agosto, que hoje também já chegou aos 9,80, agora vem a $9,72 por bushel, com queda de 0,43% agora. E a posição de setembro caindo um pouquinho mais de 0,5%, negociando o bushel a $9,66 mais 25. Bom, e falando a respeito de clima nos Estados Unidos, esses eventos extremos lá para os norte-americanos, num momento em que normalmente não tem esse tipo de ação, pelo menos nos últimos anos, mexeu com o mercado. E nós vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo, então, nessas áreas de produção de milho e soja lá nos Estados Unidos. Quem traz as informações é Nadiara Pereira. Boa tarde, Nadiara. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Depois dos fortes temporais que atingiram o meio oeste americano no início da semana, agora as condições climáticas melhoram um pouco para as atividades no campo, só que as temperaturas ainda continuam bastante baixas. Enquanto para a germinação dos grãos a gente precisa de temperaturas de pelo menos 10 graus, por enquanto ainda alguns estados devem enfrentar temperaturas abaixo disso nos próximos dias. Até esta quinta-feira ainda havia risco para algumas tempestades em alguns estados como Illinois, Missouri e também na região de Kansas, que foram mais afetadas pelas inundações do início da semana, mas a partir de amanhã essas condições de chuva já diminuem bastante. Por enquanto, a expectativa ainda é que ocorram alguns episódios, então principalmente nesta quinta-feira, uma chuva um pouco mais intensa, mas as tempestades vão se deslocando para leste e por enquanto o risco para chuva maior deve continuar principalmente para a costa leste dos Estados Unidos. As próximas madrugadas ainda seguem bastante frias aqui sobre o cinturão produtor de grãos. Como eu falei, a temperatura ideal para o desenvolvimento e germinação dos grãos gira em torno de 10 graus e por enquanto a temperatura ainda gira em torno de 0 até 5 graus na maior parte dos estados produtores. Até mesmo mais ao sul, a temperatura fica em torno dos 9 graus nas próximas madrugadas. Ao longo da próxima semana, tem previsão para chuva abrangente em boa parte das áreas produtoras do meio oeste americano, mas é uma chuva de baixo volume acumulado. Em 5 dias, deve chover de 5 a 15 milímetros nos estados produtores. É uma chuva que não deve atrapalhar muito as atividades no campo e não deve trazer muitos danos, principalmente não traz transtornos, porque é um volume de água
que não gera inundações e também não atrapalha muito as atividades de plantio. No decorrer da próxima semana, a temperatura sobe um pouquinho mais, girando em torno de 10 graus aqui em boa parte dos estados produtores, chegando até 15 graus nas áreas mais ao sul, e apenas aqui mais ao norte é que o frio segue um pouco mais intenso, ainda com temperaturas mínimas próximas a 1 grau. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo aqui para o Brasil. Até já! Os Estados Unidos são um país muito importante para o cenário internacional de grãos, maior produtor de soja, e o que acontece por lá mexe nos preços em todo o mundo. E tem muita gente aqui do Brasil querendo saber como que o clima nos Estados Unidos afeta a nossa produção e o nosso mercado. Esse é o quadro Agricultura BR Responde. Um telespectador do estado de Goiás quer saber então como que isso impacta aqui no Brasil. Vamos ler o que ele mandou. Ele é o Joaquim Ferreira de Pontalina. Qual a repercussão das perdas dos Estados Unidos para o nosso milho e soja? Daí a pergunta do Joaquim então para saber como que o clima por lá, que tem sido de nevasca e também temperaturas muito baixas, impacta aqui no Brasil. Fabiano. Tá. Aí respondendo o telespectador, primeira coisa, há uma expectativa de perdas em relação ao que já foi cultivado nos Estados Unidos. Podemos dizer que é uma semana de atraso por lá, porque com neve em cima, ou o piso, né, o solo ainda com a temperatura muito baixa, não vai ter cultivo de soja, com certeza. Os 7%, 8% de milho que já havia emergido do solo, esse se perdeu. Isso não tem jeito por conta do frio muito intenso. Agora, aquilo que foi semeado para soja e para milho, isso nós vamos saber nas próximas semanas o quanto que os norte-americanos vão ter replantado, vão ter que replantar. Mas para responder principalmente para a soja, nós preparamos um cenário gráfico para mostrar aqui o que vem influenciando os negócios aqui no Brasil. Então aqui nós trazemos os valores para o contrato de maio, que é o mais curto prazo, é aquele que vai sentindo mais esses efeitos climáticos no Brasil. Tem o indicador soja no Porto de Paranaguá, que é o valor de referência que nós estamos usando aqui para o país, e o dólar comercial. Então aqui nós podemos observar algumas situações. Na última semana, nos dias 27 e 28, observe que o dólar comercial aqui no Brasil não tem operação, assim como o Porto de Paranaguá, no dia 1º. Portanto, o Porto de Paranaguá e dólar começa no dia 26. Mas aqui nós trazemos aqui o valor que nós tínhamos no dia 27. Observe que em Chicago o valor era de 9,46 e nós tínhamos no dia 27 um dólar alto no Brasil. Aqui na série histórica é a última linha que você tem lá em vermelho. O dólar comercial no dia 27 de abril estava fechou em R$ 3,18,02. E nós tivemos, na data do dia 27, a soja a 9,46, abaixo de 9,50. Portanto, Chicago estava com um valor bem baixo, mas o dólar aqui no Brasil mais alto compensou trazendo os valores para R$ 70 a saca de 60 quilos. Além disso, a determinação do produtor em comercializar pouca soja também faz com que o valor melhore no Porto de Paranaguá. É por isso que foi o valor mais, que impressionou mais as ofertas de pagamento para a oleaginosa. Já no dia 28, nós tivemos aqui soja se mantendo em R$ 70 no Porto de Paranaguá, caindo ao pior valor dessa série histórica em Chicago. Ficou em 9,44, mas o dólar no Brasil ainda estava elevado em R$ 3,17 mais 5, então isso manteve os valores da soja a R$ 70 por saca de 60 quilos. No dia 1º de maio teve Chicago, chegou a 9,59, mas não tivemos operação aqui no Brasil, nenhum tipo de operação, porque era o feriado do dia 1º de maio, dia do trabalhador. Agora, no dia 2 de maio, é a data que chama atenção, porque soja em Chicago vinha com valor bem mais forte do que no final do mês de abril. 2 de maio estava 9,56, só que o dólar caiu muito, o dólar perdeu mais de 2 centavos entre o dia 28, que foi o último dia útil do mês de abril, para o primeiro dia útil do mês de maio. Com isso veio para 3,15, e isso foi suficiente para reduzir os
os valores para a oleaginosa, R$ 68,50. Neste cenário aqui, nós estamos observando que o dólar comercial, mesmo com um sobe e desce de soja em Chicago, o dólar comercial no Brasil foi mais determinante para os valores fechados aqui no país. Acontece que nesse último dia 3, nesta última quarta-feira, foi a soja em Chicago que deu elevação tão forte o suficiente para trazer uma recuperação para a soja no país. Tanto que a soja para a última terça-feira era o valor de R$ 68,50 e ela sobe para R$ 69,00 a saca de 60 quilos. Observe que o dólar comercial se manteve em 3,15, portanto o dólar estava mais baixo, só que soja em Chicago disparou, chegando a $9,65 mais 6. Então aqui, para o contrato de soja, aí respondendo diretamente à pergunta do telespectador do estado de Goiás, soja em Chicago vai sofrendo influências a respeito do que pode acontecer com a temporada 17 e 18 por conta do clima. O clima não é nada favorável, deve trazer atrasos para o plantio tanto de soja quanto de milho. Enquanto não se souber como que vai andar essa safra de soja, a próxima de Chicago, é muito possível que os ganhos na Bolsa Norte-Americana consigam dar sequência. Hoje nós estamos tendo nesta quinta-feira, tendo uma situação diferente, porque o petróleo perdeu muito, e o petróleo perdendo muito influencia o óleo de soja, faz parte do complexo, influencia o preço da oleaginosa em Chicago, e aí nós tivemos só o curto prazo que estava ganhando. De qualquer maneira, enquanto não tiver uma situação mais forte em relação ao clima, soja em Chicago pode se manter firme. Em relação ao milho, aqui no Brasil nós estamos falando de segunda safra ainda, da safra 16-17, a safra que está se resolvendo e deve se resolver com uma safra muito cheia. Então, a relação com aquilo que pode produzir a temporada 17 e 18 nos Estados Unidos ainda é muito baixa. Então, as perdas norte-americanas, que aí é certeza, vai ter replantio de milho, ainda não chegam a impactar nos negócios com milho no Brasil. No Brasil, os negócios com milho estão meramente voltados para o cenário interno, que é de uma oferta muito maior. Bom, está respondida então a pergunta do Joaquim de Pontalina, no estado de Goiás. Joaquim, obrigada pela participação, um abraço a todos por aí. Você que também tem alguma dúvida, manda pra gente. Esse é o quadro Agricultura BR Responde. O Conselho Internacional de Grãos apresentou no mês de abril, no finzinho do mês, as suas mais recentes projeções para a produção mundial de grãos da temporada nova 17 e 18. O órgão apresentou o que espera que seja produzido de soja nos Estados Unidos, Brasil e Argentina e o que ele também espera em relação à exportação de cada um desses três países, que são os três maiores players do mercado. Vamos acompanhar então? A gente começa falando sobre a expectativa de produção de cada um deles na temporada 17 e 18. Eu já adianto aqui, para os Estados Unidos, o órgão projeta uma redução na produção. Para o Brasil e a Argentina, uma elevação. Vamos aos números então. Acompanhe comigo na sua tela as colunas na cor em verde, que mostram a projeção do órgão para a produção da temporada 16 e 17 de cada um dos países. E na cor em vermelho, a projeção para a futura temporada 17 e 18, que só começou a ser semeada ainda nos Estados Unidos. Para o país norte-americano, a produção de soja é esperada uma queda, saindo de 117 milhões e 200 mil toneladas na temporada encerrada já por lá, a 16-17, para cair para 114 milhões de toneladas nessa nova safra que eles já estão semeando. Para o Brasil, o órgão projeta uma elevação de 2 milhões de toneladas, saindo de 110 milhões e meio de toneladas, conforme o órgão espera nessa temporada, para uma safra de 112 milhões e 500 mil toneladas na futura temporada 17 e 18, que entra em vigor por aqui no mês de julho. Veja só que há uma diferença muito pequena entre as safras brasileira e americana do grão. Há uma diferença de apenas 1,5 milhão de toneladas na comparação com essa projeção para o ciclo que vem. Em relação à Argentina, o órgão também espera uma elevação na produção, saindo de 55 milhões e meio de toneladas para uma safra de 57 milhões e meio. Em relação aos dados de exportação, o Conselho Internacional de Grãos, que é esse órgão que a gente está apresentando aqui, projeta um aumento na exportação dos três países.
mas a expectativa para o Brasil é a que mais chama atenção. Vamos aos números. Em primeiro lugar, Estados Unidos. Eles devem aumentar de 55 milhões e meio de toneladas seu volume de soja enviado ao exterior para 57 milhões e 400 mil. Já o Brasil, que já lidera a lista dos maiores exportadores do grão do mundo, deve sair de um volume de 61 milhões para 63 milhões e meio. E a Argentina também tem uma expectativa de elevação no volume de soja enviado ao exterior. Deve sair de 9 milhões e 100 mil toneladas para 9 milhões e meio de toneladas. Os números mostram, portanto, que o Brasil, que já lidera a lista dos maiores exportadores de soja do mundo, chega cada vez mais perto de liderar a lista dos maiores produtores também. E por aqui o Agricultura BR traz os destaques da AgriShow. AgriShow 2017. Oferecimento BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. O AgriShow 2017 está mostrando muita tecnologia, muita informação para o produtor rural brasileiro. Bom, e na oportunidade, a Rafaela Fávaro voltou a conversar com o presidente da FAESP, a Federação da Agricultura de São Paulo, que preside também a AgriShow e vai entregar o cargo. Logo depois da AgriShow, muda-se a instituição que preside essa grande feira, que é a maior da América Latina, a terceira maior do mundo. E ele fez um balanço a respeito desses 2 anos à frente da AgriShow. Confira. Doutor Fábio, o senhor encerra agora o seu mandato de presidente da AgriShow e eu queria que o senhor fizesse um balanço desses últimos 2 anos à frente aqui da feira. O meu pensamento inicial é que os resultados da evolução, principalmente do sistema do AgriShow, ocorreu num dinamismo extraordinário. Basta dizer o movimento do setor de máquina, tratores, implemento, o aspecto tecnológico. Temos aí mais de 800 produtos a ser analisados para comercialização e esse setor da agroindústria tem anualmente avançado muito, tanto no campo técnico como também nas atividades propriamente dita, ganhando horas de trabalho, produzindo com maior rapidez aqueles aprimoramentos, exigência de manter uma produção no campo mais produtivo, de melhor qualidade. Quer dizer, a parte da indústria não há como queixar-se, da agroindústria. Mas no setor do produtor é tão importante que nessa crise que nós estamos ouvindo por todos os lados, com lamentável prejuízo da classe do trabalhador, com mais de 14 milhões de desempregos, né, e desempregados. Além disso, por consequência, dificuldades em atividades sociais, políticas, econômicas, até do setor público. Num outro ponto, se você entra no setor da responsabilidade governamentais, você verifica que os próprios governos, principalmente o governo central, têm encontrado dificuldade de estabelecer um projeto, mais ou menos, que eu chamaria admissível de nós sustentarmos. Mas isso tem que ter como ponto difícil e negativo de nós estarmos analisando. Mas vamos analisar no aspecto produtivo correto também, e que interessa a sociedade estar atenta e ouvir. O setor agropecuário tem correspondido todas essas dificuldades, produzindo com produtividade, com qualidade, com sustentabilidade de mercado, inclusive muitas vezes com prejuízos na sua produção, como o caso, por exemplo, desse desastre que se abordou aí sobre a questão da água, da carne, não sei do que diziam por aí, né? E, evidentemente, nós temos que verificar, pelo contrário, a carne do rebanho brasileiro é uma das melhores no mercado internacional e continua. Basta dizer que a própria embaixada chinesa, numa conversa aí de 2 ou 3 minutos, naquele período dos problemas sobre a carne fraca,
ela resolveu a voltar imediatamente na compra, porque essa não é o caso da carne brasileira, que é da melhor qualidade e manteve, evidentemente, o seu mercado exportador. O que teve foi a queda natural do preço interno e também uma oscilação no preço externo. Quem que perdeu? Não foi o governo, nem o consumidor nacional, foi o produtor, que mais uma vez, por um fato como esse, gerou prejuízo para nós, os produtores. Mesmo assim, o produtor está consciente disto, está trabalhando. O AgriShow aqui demonstrou a força da agropecuária de São Paulo e do Brasil, o movimento de personalidades técnicas em termos nacionais e, inclusive, personalidades de interesse da economia agrícola de outros países. Mais de 70 personalidades se deslocaram aqui para o AgriShow de Ribeirão Preto. Então, você que está aqui representando o seu setor de empresa, verificou que no primeiro dia, milhares de pessoas que vieram aqui na inauguração, no segundo, no terceiro, hoje mesmo. Nós já tivemos aqui quase 6 mil pessoas que adentraram aqui a área da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo e do Senar. Nós, como dirigente do AgriShow, né, seu presidente, temos visto o grande resultado do interesse da sociedade brasileira em acompanhar a evolução do sistema do AgriShow de Ribeirão Preto. Eu posso, para ratificar tudo isso, dizer o seguinte: foi alvissaneiro e de maneira muito correta essa ação e esse desenvolvimento da apresentação do sistema do AgriShow à sociedade brasileira e internacional, mostrando a evolução, o aprimoramento das nossas máquinas, da sua tecnologia, o interesse, inclusive, dos bancos, principalmente bancos oficiais, como o próprio Banco Brasil, a financiar com segurança o setor agrícola nacional que participa hoje aqui do AgriShow em Ribeirão Preto. Quando o senhor assumiu, a AgriShow teve um volume de negócio em torno de 1 bilhão e 900 milhões. No ano passado já foi 1 bilhão e 950 bilhões. E agora já está falando mais de 2 bilhões em negócios. São os últimos 3 anos de crise econômica muito forte e aqui mostrando um crescimento de vendas. Mostra mesmo que o agronegócio brasileiro continua muito firme na economia. Você analisou, inclusive, dados preciosos. É tão real que nos estudos que a FAESP determinou que se fizesse, e a análise também conceitual que nós fizemos aqui, nesse movimento interno, nós estamos esperando alcançar 2 bilhões a 140, 150 milhões de reais nesse ano. Quer dizer, isso possivelmente poderia representar aí quase 30%, não é? O que mostra a questão do agronegócio no setor agrícola é uma solidez. E no setor de São Paulo está um avanço muito grande. Isso dá uma esperança muito grande aos nossos governantes, que têm preocupação, evidentemente, de como nós vamos abastecer 206 milhões de pessoas do Brasil, de brasileiros ou de pessoas que estão no nosso país. E São Paulo são 47 milhões. Basta dizer que traz anteontem ou anteontem mesmo, o próprio governador do estado, Geraldo Alckmin, esteve aqui e ele ficou profundamente realizado de verificar os resultados que nós estamos tendo no AgriShow, tanto administrativamente, como tecnicamente, como a evolução dos negócios. É isso que nós precisamos para assegurar tranquilamente ou com alguma dificuldade, o abastecimento das nossas populações. Você sabia que o BNDES é um dos maiores financiadores de crédito rural do país? Visite o estande do banco na AgriShow, do dia 1º ao dia 5 de maio, e descubra o financiamento perfeito para atender às suas necessidades. Você também pode baixar o aplicativo BNDES Agro e simular o seu financiamento quando quiser. BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. E o Agricultura BR vai para um rápido intervalo. No próximo bloco você tem em detalhes o que aconteceu na manhã desta última quarta-feira em Brasília, durante a audiência pública sobre o Fundo Rural.
E falar em Fundo Rural, a Agricultura BR está trazendo para você a sua participação, é muito importante. Neste programa de sexta-feira nós vamos trazer aqui advogados tributaristas que vão responder as perguntas do público que estamos recebendo desde essa audiência pública que aconteceu nesta última quarta-feira. Portanto, continue enviando, responda sobre a sua opinião sobre o Fundo Rural, principalmente se o Fundo Rural, como disse o próprio ministro da Agricultura, Blairo Maggi, se pode quebrar o produtor rural brasileiro. Envie a sua pergunta também. Você pode enviar aí para o WhatsApp, está aí o número 67996562266. Nosso pedido é que você coloque o seu nome e a cidade de onde você está falando. Isso é muito importante para que amanhã, quando os especialistas estiverem aqui no programa, a gente consiga trazer a resposta mais precisa para você, amigo produtor. Então não deixe de participar. Aproveite que nós vamos para o intervalo e mande aí a sua mensagem. Estamos de volta agora para destacar o dólar comercial aqui no Brasil. Moeda norte-americana vem subindo nessa quinta-feira, depois de operar nessa última quarta-feira também em alta. O fechamento de ontem ficou em quase R$ 3,16. Hoje, o dólar vem a R$ 3,18 mais 3. Essa é a cotação do momento, com o dólar registrando alta no momento de 0,75%. E nesta última quarta-feira você acompanhava aqui no Agricultura BR tudo o que aconteceu na audiência pública sobre o Fundo Rural, que foi promovida no Senado brasileiro e provocada pela Frente Parlamentar Agropecuária. Muitos produtores estiveram presentes, com mais de 1.000 produtores rurais que estiveram por lá, ainda encontram-se em Brasília porque há uma sequência de eventos nos quais ainda vai se defender essa questão do Fundo Rural para a não cobrança, é o posicionamento de muitos, e principalmente uma solução, caso venha realmente ser cobrado, como é que vai ser pago passivo entre a decisão liminar que suspendia com a decisão final do STF que considerou constitucional. Veja na reportagem de Márcia Prado, que esteve presente no evento, como é que ficaram então esses desdobramentos e principalmente o resultado dessa audiência pública. Centenas de produtores rurais acompanharam a audiência no plenário do Senado. Eles vieram a Brasília protestar e conversar com parlamentares sobre o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. 2 pontos tiveram mais atenção nesses debates: o pedido pela redução da alíquota de contribuição e a opção pelo produtor da forma de recolhimento do tributo e o pedido de anistia da dívida acumulada desde que o Supremo Tribunal Federal considerou em um caso julgado na Suprema Corte que o fundo era inconstitucional. A questão da Receita Federal, que já está aí fazendo um terrorismo em cima para levantar e cobrar esse passivo, isso nós não aceitamos, porque nós não devemos, até porque se nós deixamos de pagar, eu particularmente deixei de pagar em 2011, foi justamente porque o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade no plenário, 11 votos a 0, nos concedeu, né, e aprovou a inconstitucionalidade. O agricultor não tem renda para fazer mais essa contribuição, tá? Ele vem há 10 anos que não é cobrado, mas se a partir desse momento cobrar e cobrar o passivo, vai prejudicar. Os produtores ouviram dos parlamentares a promessa de que uma alternativa será apresentada nos próximos 15 dias. É uma proposta que vem sendo construída em parceria com o governo. A busca é por um modelo que garanta a contribuição sem prejudicar o setor produtivo rural. Lembrando que o governo federal não tinha essa receita nos últimos 6 anos. Não estava no caixa dele. Então, é fácil de poder debater isso para frente e a proposta que nós pretendemos fazer é justamente nesse sentido, de apresentar daqui para frente, é claro, com uma pequena diferença para quem pagou e para quem não pagou. E isso é possível resolver com a maior tranquilidade nos patamares abaixo do Fundo Rural. A dívida acumulada pela contribuição que deixou de ser paga nos últimos anos é estimada entre 8 e 10 bilhões de reais e dobra de valor se acrescentadas as multas e correções monetárias. Essa é a principal preocupação do setor. O senador da bancada ruralista, Ronaldo Caiado, apresentou um projeto de lei pedindo o cancelamento de todo o passivo do Fundo Rural. O projeto propõe, primeiro, que todas as dívidas anteriores estão remidas. Como tal, nós não teremos aí o reconhecimento da dívida anterior. Aqueles que já pagaram terão crédito para futuramente poderem debitar
os seus débitos tributários em relação àquilo que já depositou junto ao Tesouro Nacional. O procurador que representou o Ministério da Fazenda defendeu o parcelamento da dívida e afirmou que o perdão desse passivo exigiria uma compensação por parte do governo. Entendam medida de compensação como aumento de outros tributos, porque a conta tem que fechar no ano em curso. Para os anos subsequentes, o que se exige, a própria lei de responsabilidade fiscal, é que você faça a previsão na LDO dessa renúncia e aí você vai redimensionar a expectativa de receita. Que várias federações, inclusive a minha de Goiás, discordou desse aspecto, né? E agora o importante é nós unirmos. Eu acho que nós não temos mais que ficar falando se é isso, se é aquilo. Nós unirmos para resolver um problema que existe com os agricultores, com os pecuaristas, com a produção, com a agropecuária do nosso país. A proposta que libera os produtores rurais pela dívida com a cobrança do Fundo Rural nos últimos anos, protocolada pelo senador Ronaldo Caiado, precisa ainda ser votada no Senado antes de seguir para a Câmara dos Deputados. Márcia Prado para o SBA. E sobre essa polêmica toda a respeito do retorno da cobrança do Fundo Rural, o Agricultura BR tem lançado uma pergunta a você, telespectador, que quer participar do programa. Muita gente tem enviado o seu comentário através do WhatsApp e outras mídias sociais. A gente vai ler um deles agora. Veja o que disse, aqui está, na verdade, a pergunta do Agricultura BR para você. Você acredita que a cobrança do Fundo Rural pode quebrar o produtor brasileiro? Está aí o número, WhatsApp 67996562266. Você pode responder pelo Facebook também ou na página do Twitter. Bom, e essa questão, nós vamos ter amanhã, então, os advogados tributaristas participando do programa e respondendo todas as perguntas que chegaram desde a edição de ontem. Nós recebemos muitas perguntas, trouxemos elas aqui durante a nossa edição ao vivo. Nesta edição da madrugada, desta quinta-feira também, Juliana. E eu quero saber até se a gente tem alguma para exibir agora, o pessoal pode falar aqui conosco. Se não tiver, tudo bem, daqui a pouco a gente traz aqui. O pessoal está participando, os celulares estão funcionando, então nossa equipe está para receber a sua pergunta. Nós pedimos que você mande o nome e a cidade da onde você está falando, para que nós possamos direcionar amanhã, junto com os participantes, as respostas, porque as dúvidas são muito grandes, desde cobrança do passivo e desde também dos impostos. Como é que pode ficar essa situação e como que o produtor rural pode se defender juridicamente. É importante lembrar que se negativar por conta do não pagamento do Fundo Rural, fica sem acesso ao crédito oficial. É isso mesmo que eu estou dizendo. Se negativar, não tem acesso ao plano agrícola pecuário para a temporada 17 e 18, o que é uma questão gravíssima para o produtor. É por isso que pode inviabilizar a atividade rural no Brasil, essa tributação. A Bahia está na fase de plantio da segunda safra de milho e a expectativa é de recuperação vigorosa na produtividade média das lavouras. O estado baiano foi um dos que mais sofreu no ano passado por conta da estiagem. Estiagem é essa que você, produtor, bem lembra, que derrubou a produção nacional do grão. Veja o que estima a Conab, então, em relação à recuperação do rendimento médio das lavouras da Bahia. Enquanto na temporada passada, 15-16, cada hectare rendeu em média apenas 14,68 sacas, para a temporada 16-17 são esperados 30,73 sacas por hectare. Uma melhora de mais de 100%, um rendimento que é o dobro. Ainda assim, bem menor do que o registrado nos outros estados brasileiros, mas que traz sim uma importante melhora significativa para a produção estadual. Com uma produção melhorada, portanto, uma produtividade bem superior à do ano passado, a produção da Bahia deve também dobrar nesse novo ciclo para o milho safrinha. Veja o que projeta a Conab então. Enquanto no ciclo 15-16 a produção do estado ficou em 218 mil toneladas, para a safra 16-17 são esperadas 456 mil toneladas de milho. A Bahia não tem uma produção tão expressiva na safrinha, a sua maior produção é na primeira safra, mas nessa temporada deve alcançar cerca de 250 mil hectares. Bom, e a gente segue falando sobre o milho na Bahia, Fabiano, porque tem gente já se preparando para o plantio por lá. Exatamente, nós vamos agora trazer esse destaque no quadro Agricultura BR Responde.
Bom, e a pergunta é da Bahia, do município de Euclides da Cunha. Vamos ver quem está participando aqui conosco hoje. Temos a participação de João José, que pergunta qual a previsão do tempo para os próximos dias na Bahia, em especial na costa leste. Já é época de semear o milho e feijão e, claro, o pessoal está preocupado com o clima e quem responde se vai ter chuva e condição climática para esse processo de plantio é a Nadiara Pereira. Respondendo ao nosso telespectador de Euclides da Cunha, na Bahia, nesta época do ano, as chuvas normalmente aumentam sobre a faixa leste do Nordeste, inclusive na faixa leste da Bahia. No entanto, este ano a gente está passando por um período de aquecimento das águas do Pacífico Equatorial. Por enquanto, isso ainda não caracteriza um El Niño, mas já deve influenciar na distribuição das chuvas sobre o Nordeste nesses próximos períodos. Então, mesmo com o retorno normal das chuvas para a época do ano para esta região, a chuva ainda deve ser bastante irregular e com volumes abaixo da média. Ainda assim, essa chuva já deve garantir recuperação da umidade no solo nos próximos períodos, favorecendo o plantio do feijão e também do milho na região de Euclides da Cunha. Por enquanto, as chuvas têm ocorrido mais ao sul aqui da Bahia e isso beneficia especialmente áreas produtoras de cacau. Nesta área do mapa, o solo já está bem mais encharcado por causa das chuvas dos últimos períodos. Na região aqui mais ao nordeste da Bahia, região que inclui Euclides da Cunha, por enquanto, a chuva ainda não tem sido suficiente para encharcar o solo. Agora, para os próximos períodos, há expectativa para alguns episódios de chuva, em boa parte aqui da faixa leste do Nordeste, incluindo leste da Bahia. Só que ainda é uma chuva muito isolada de baixo acumulado, ainda não é o suficiente para encharcar o solo e garantir bons níveis de umidade para o início do plantio de grãos na região. Ao longo do segundo período, entre os dias 9 e 13 de maio, a chuva fica bem mais concentrada sobre o norte do Nordeste. Na região aqui da faixa leste da Bahia, se chover é algo muito isolado e mais uma vez com acumulado que não deve ultrapassar 5 milímetros nesse período. E do dia 14 até o dia 18, agora do mês de maio, a chuva volta a aumentar um pouco, mas mais uma vez é uma chuva de baixo volume acumulado. Então, para este mês de maio, ainda chuvas bastante irregulares, mas com o passar dos períodos, essa chuva deve se recuperar um pouco mais, garantindo melhores condições de umidade na região de Euclides da Cunha. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! João José, está aí respondida a sua dúvida então. Você também quer saber como fica o clima na sua região? Manda pra gente, é seu quadro Agricultura BR Responde. Vamos saber agora como se comporta o milho no cenário futuro aqui no Brasil. Milho na BMF Bovespa, a Bolsa Paulista, é o que a gente acompanha agora. Os negócios vêm hoje operando com alta. A posição de maio tem 790 contratos negociados, com cada saca para entrega neste mês valendo agora R$ 28,17. A alta é de 0,61%. A posição de setembro negocia cada saca R$ 27,74. Essa é a posição de maior volume de contratos negociados, porque é a época onde há a maior entrada da safra brasileira de grãos, a safrinha. Essa posição sobe agora a 0,62%. E a posição de novembro também possui contratos hoje, são 90 no momento, negociando cada saca R$ 28. A alta é de quase 0,5%. E nesta quinta-feira, como tradicionalmente acontece, o Departamento de Agricultura norte-americano divulgou o seu relatório de vendas e exportações, que trouxe já por 3, 4 semanas consecutivas as vendas de milho na casa de 700 mil toneladas. Desta vez, as vendas norte-americanas de milho totalizaram um pouco mais de 771 mil toneladas comercializadas, aproximando um pouco mais as vendas da meta de exportação da temporada 2016-2017. Vamos ver como é que ficou a semana. Semana encerrada no último dia 27 de abril. Observe que a semana encerrada nessa data teve um volume de 771.563 toneladas e as vendas totais 51.810.000 toneladas de milho. Assim ficou, então, a semana encerrada em 27 de abril, portanto, até a última quinta-feira. Vamos agora comparar
essa venda com a meta de exportação norte-americana de milho. Ao contrário do que acontece com soja, que a meta já ficou para trás há muito tempo, no caso do milho está assim, ó, total de vendas, como você viu, 51.810.000 toneladas, a meta de vendas e exportações em 56.520.000 toneladas de milho. Portanto, temos aí uma aproximação aí da meta de exportação bem mais lenta, claro, do que aquilo que acontece com a soja. Bom, e a gente estava falando a respeito de milho, vamos saber agora como é que opera o milho na Bolsa Norte-Americana. Eu lembro que nós temos alguns fatores fora da questão das commodities agrícolas, que é o petróleo. Petróleo e ferro, aliás, perdeu muita força. Essa queda para petróleo e ferro vai surgindo efeitos negativos em bolsas, inclusive, no mundo todo. Aqui no Brasil mesmo, o índice Bovespa recuava por conta dessa queda. Óleo de soja caía nos Estados Unidos, puxando para baixo a soja também em grãos, já que acaba estando diretamente ligada por conta do complexo soja. Milho, como o milho nos Estados Unidos é utilizado para produzir etanol, mais de 30%, nós devemos ter aqui uma reação em relação a essa queda do petróleo. Essa reação, como você vê, é forte. Queda em torno de 2% para o milho em Chicago. Posição de maio, perde 1,97%, vem a $3,59 o bushel. Julho, recuo de 2,06% por bushel, vem com negócios a $3,67 por bushel. Setembro, $3,74 o bushel, com queda de 1,96%. E dezembro, $3,85 por bushel, com recuo de 1,84%. No próximo bloco, a gente fala um pouquinho sobre o recuo na área plantada com trigo no Paraná, que teve a expectativa de queda dobrada pela Secretaria de Agricultura do Estado. E de acordo com a ONU, por conta de um dólar mais caro e também do recuo do preço das commodities agrícolas, pelo terceiro mês consecutivo, houve recuo nos valores dos alimentos no mundo todo. Daqui a pouco você tem essas e outras informações no Agricultura BR. A expectativa no recuo da área a ser plantada com trigo no Paraná dobrou nos cálculos da Secretaria de Agricultura do Estado. Com isso, a expectativa de produção também foi revisada para baixo. Veja que até o início do mês de abril, a Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná acreditava em uma área plantada, vamos ver se a gente já tem aqui na tela para mostrar para o pessoal de casa, uma área plantada de 1.050.000 hectares, o que seria 4% inferior em relação ao que os paranaenses destinaram no ciclo 15-16. Já os números atuais trouxeram para baixo essa expectativa de plantio, para cerca de 990.000 hectares, um recuo de 8%, portanto, a estimativa de recuo dobrando para o estado. Com isso, a previsão de colheita também caiu, ela caiu em 9% agora, na comparação com o ciclo anterior. Veja que até o mês de abril, o DERAL, Departamento de Economia Rural do Estado do Paraná, acreditava em uma safra de 3.330.000 toneladas do cereal, o que seria um volume 4% menor em relação ao que eles retiraram dos campos na safra passada. Já os dados atuais trazem a projeção de 3.150.000 toneladas, 9% a menos do que no ciclo anterior. A boa notícia para quem decidiu cultivar o trigo no estado do Paraná é de que as condições climáticas estão boas, indicando, portanto, bons resultados no campo. Além disso, com menor volume de trigo sendo produzido, haverá menor competitividade no mercado, que pode ser um fator de elevação dos preços.
Por aqui a Agricultura BR volta a destacar os números apresentados hoje pelo relatório de vendas e exportações no Departamento de Agricultura norte-americano. Agora vamos mostrar como é que vem o trigo dos Estados Unidos, que lentamente chega à sua meta de exportação batida para a temporada 16-17. Vamos então aos dados. Nós trazemos aqui o primeiro gráfico mostrando que até o dia 27 de abril foram comercializadas na semana 258.389 toneladas de trigo. As vendas totais alcançaram 27.970.000 toneladas. Esse número mostra a superação em 70 mil toneladas da meta de exportação definida pelo próprio departamento norte-americano. Quer ver só? Olha aqui os dados. Nesta semana, portanto, no dia 27 de abril, passou total de vendas em 27.970.000 toneladas de trigo e a meta de exportação 27.900.000 toneladas do cereal. Olha, essa é uma informação que tem venda já também registrada para a temporada 17 e 18 do trigo norte-americano, mas seria uma informação até que positiva. Acontece que como o milho vem com forte recuo no dia de hoje, na casa de 2%, isso acaba afetando também o mercado de trigo, que não está diretamente ligado ao petróleo e nem à queda forte do petróleo no dia de hoje, mas por conta da queda mais expressiva para o cereal, acaba tendo também as suas influências. É o que acontecia mais cedo, vamos saber se isso continua e vem com muito mais poder aqui de queda. Posição de maio vai perdendo 3,55% a $4,27 por bushel. Julho perde 3,24%, vem a $4,39 o bushel. Setembro, 2,94% a $4,53, mais 50 por bushel, queda forte para o trigo hoje na Bolsa de Chicago. E olha, pelo terceiro mês consecutivo, houve uma queda para os preços globais dos alimentos, de acordo com a Organização das Nações Unidas, que foi divulgado nesta quinta-feira. Esse levantamento apresenta um recuo expressivo, terceiro mês consecutivo, apresenta por conta da queda no valor do preço das commodities em todo o mundo, das commodities agrícolas, e também um fortalecimento para o dólar. Isso tudo influenciou os números e com isso abril veio em queda em relação a março. Vamos trazer esses dados, março e abril aqui em pontos, mostrando o índice global de preços de alimentos, que foi feito pela ONU, né, pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Observe que em março estava em 171 pontos, em abril vem para 168. O índice mede mensalmente as mudanças em uma cesta de produtos que incluem cereais, oleaginosas, laticínios e açúcar. Uma coisa que chama bastante atenção é que os preços da carne suína se elevaram principalmente por conta de uma demanda maior na União Europeia. Os valores das carnes de ovinos também tiveram elevação, principalmente por conta de consumo mais elevado e compras também na Ásia, principalmente por parte da Coreia do Sul. Um outro dado interessante é que essa queda, esse índice mais baixo, ele teve um impacto muito forte por conta do açúcar no mercado global. De acordo com a ONU, com a expectativa de uma safra melhor no Brasil, produção de açúcar mais elevada e até um recuo da demanda, os valores caíram e isso se reflete também nesse índice que é feito pela ONU, no caso então de abril, recuando mais uma vez, aí o açúcar brasileiro, a expectativa de produção pesando sobre os valores praticados. E olha, você acompanha diariamente aqui na Agricultura BR informações a respeito de mercado. Essa semana estamos tratando principalmente da questão do Fundo Rural. Então participe conosco, mande a sua opinião aqui para o nosso programa. É simples, você pode mandar pelo Twitter, pelo Facebook ou ainda pelo WhatsApp. O número é 67996562266. E veja a seguir, geadas do último fim de semana atrapalham a qualidade das lavouras de feijão do Paraná.
Por aqui, a Agricultura BR traz os números de embarques do Brasil de produtos agropecuários durante o mês de abril. Nesta última quarta-feira, trouxemos os números da Secretaria de Comércio Exterior para soja, milho, complexo soja no geral e também para o café. Você vai ver agora como é que ficaram os embarques de suco de laranja congelado do Brasil. É o que nós destacamos agora, trazendo primeiramente o volume de suco de laranja desde o ano passado até abril de 2017. Em março de 2016, foram embarcadas 37.400 toneladas de suco de laranja congelado. Em abril do ano passado, foram 54.600 toneladas de suco de laranja que deixaram o Brasil. Observe que em fevereiro deste ano, o número era de 20.800 toneladas. Em março de 2017, o maior volume embarcado de suco de laranja congelado, 30.200 toneladas. Agora veja como abril de 2017 cai frente a abril de 2016. Apenas 25 mil toneladas foram embarcadas em abril deste ano. Fica um número mais do que 100% abaixo daquilo que, aliás, 50% abaixo daquilo que foi embarcado no mesmo período do último ano, mostrando realmente que as vendas foram bem inferiores do suco de laranja congelado. Nós continuamos falando a respeito do suco de laranja, você viu o volume que foi embarcado, e agora nós vamos destacar os valores, né? Aquela receita que foi adquirida pela indústria exportadora. Vamos ver aqui esses dados que mostram uma queda em relação a abril do ano passado e também a março desse ano. Aqui nós temos março de 2016, quando o faturamento chegou a 57.800.000 dólares com embarque de suco de laranja congelado. Em abril do ano passado, chegou a 84.500.000 dólares. Em março de 2017, teve o valor de 52.100.000 dólares e agora, abril de 2017, 47.300.000 dólares foram os embarques de suco de laranja congelado, é o que nós trazemos aqui em relação ao que foi exportado pelo Brasil. Vamos saber agora a relação de preços por tonelada de suco de laranja, uma vez que o volume foi bastante determinante. Houve uma queda muito forte nos embarques de suco de laranja congelado em abril de 2017, já vinha mais baixo no ano inteiro, mas abril teve uma queda muito forte. Aqui os embarques de suco de laranja mostram o preço por tonelada. Em março do ano passado, foram 1.547 dólares por tonelada. Em abril do último ano, esse valor se manteve. Em março de 2017, observe como o valor pela tonelada fica maior, 1.725 dólares por tonelada, e abril deste ano tem o maior valor, 1.889 dólares, mas com um volume tão baixo embarcado, fica difícil ter uma receita melhor com suco de laranja. Então, preços mais altos para o suco de laranja embarcado, mas um volume muito inferior e receita baixa. Vamos saber como é que vem o valor do suco de laranja agora negociado em Nova York, é o que a Agricultura BR mostra agora. Temos a posição de curto prazo, maio, estável, vem a $1,55 a libra peso. Julho vem com forte queda de 2,90%, $1,45 por libra peso. E setembro vem a $1,44 a libra peso, com recuo de 2,89%. Passados alguns dias desde que o estado do Paraná recebeu uma geada na sexta-feira passada, já é possível agora calcular os danos causados em lavouras de feijão que foram atingidas pelo orvalho congelado. Os produtores já estavam aguardando esse prejuízo, uma vez que sabem que quando há o fenômeno da geada, a perda de produtividade é real. Vamos acompanhar agora os dados da Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná, que mostram a qualidade das lavouras de feijão por lá, até a data anterior às geadas e como elas ficaram após a ocorrência do fenômeno. Veja que até a data do dia 24 de abril, as lavouras de feijão de segunda safra do estado estavam na seguinte situação: 85% delas se encontravam em qualidade boa e 15% tinham uma condição média. Até aquela época, nenhum registro de lavoura em condições ruins estava sendo anotado. Já o último relatório do Departamento de Agricultura do Estado, divulgado no início dessa semana, mostra uma mudança bem forte nessa situação. Veja que, neste momento, 66% das lavouras agora se encontram em boas condições.
As lavouras em condições médias, que eram 15%, agora representam 20% de tudo aquilo que foi plantado. E até a semana anterior à geada, quando não tinha registro de nenhuma lavoura com situação ruim, agora essa situação passa para o índice de 14%. De acordo com o Sindicato Rural de Pato Branco, que é uma das regiões onde houve a ocorrência dessa geada, as lavouras de feijão de segunda safra este ano estavam apresentando potencial produtivo para ser recorde. Agora, no entanto, provavelmente terão esse título mudado. Vamos saber agora com a Nadiara, da Somar Meteorologia, como que esse clima impactou em mais detalhes, então, a produção de feijão do Paraná e como que deve ficar a temperatura e as chuvas por lá nos próximos dias. A região mais afetada pelas geadas no Paraná foi o sudoeste do estado, onde alguns produtores perderam pelo menos 50% das lavouras de feijão. Essa geada forte ocorreu especialmente no dia 28 do mês de abril. No entanto, o frio já começou a perder intensidade e para os próximos dias não há risco para a ocorrência do fenômeno a ponto de trazer danos para a produção agrícola. As chuvas, por outro lado, têm garantido boas condições de umidade no solo para o desenvolvimento das lavouras. Em boa parte do Paraná, o índice de umidade no solo varia de 70% até 100%. Agora, para os próximos dias, a expectativa é de pouca chuva. Algumas pancadas atingem especialmente o norte e leste do estado, mas é uma chuva de baixo volume acumulado. As madrugadas elas ainda seguem frias, mas a temperatura não cai tanto a ponto de gear. Principalmente sobre regiões serranas e o sul e leste paranaense, é que a temperatura fica abaixo dos 10 graus. Mas em boa parte, especialmente de áreas produtoras aqui do interior da região sul, a temperatura mínima deve variar de 12 a 14 graus. No decorrer do segundo período, a chuva volta a aumentar sobre o sul do país. A chuva mais intensa deve atingir a fronteira oeste do Rio Grande do Sul, com mais de 70 milímetros em 5 dias. Também vai chover forte em algumas áreas produtoras do Paraná, inclusive no sudoeste do estado, a região que foi afetada pelas geadas na última semana. Algumas áreas podem receber de 50 a 70 milímetros neste período. Aqui sobre a faixa norte e leste do estado, o volume será baixo, variando em torno de 15 milímetros. Neste período, a temperatura deve ficar ainda um pouco mais baixa nas regiões serranas, mas na maior parte da região sul do Brasil são esperadas temperaturas mais amenas. Sobre o Paraná, de uma forma geral, aqui nas áreas produtoras no meio oeste do estado, a temperatura mínima varia de 13 a 15 graus. É esperado, por enquanto, uma onda de frio mais intensa só para a última semana do mês de maio, quando aí sim aumenta o risco para a ocorrência de geadas sobre o interior do sul do país. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E no início do mês de março, precisamente no dia 6, a China deu início à venda dos seus estoques muito grandiosos, volumosos de algodão. De acordo com informações do próprio governo, cerca de 30 mil toneladas do produto serão disponibilizadas por dia até o fim de agosto deste ano. Desde quando as vendas começaram, cerca de 850 mil toneladas foram escoadas. Na primeira semana, o ritmo estava acelerado, com 98% do volume colocado à venda comercializado. Nas semanas seguintes, no entanto, o montante vendido chegou a apenas 58% e 68%. Segundo analistas, as vendas mais lentas refletem tanto a expectativa de queda no desempenho econômico do país para os próximos meses, quanto o receio dos compradores em relação à qualidade da pluma oferecida pelo governo chinês. Agora fica a dúvida no mercado de como será o ritmo de negociação desse volume chinês colocado no mercado daqui até o mês de agosto e como que eles vão impactar no cenário internacional da pluma. E veja no próximo bloco que as vendas internas de máquinas agrícolas crescem no Brasil no primeiro trimestre do ano. Vai ver também que o arroz de qualidade superior recupera preços no sul do Brasil. É o que você confere logo mais aqui no Agricultura BR.
Apostando na safra recorde de grãos, o setor de máquinas agrícolas do Brasil espera um crescimento de 15% na produção neste ano de 2017. Segundo a ANFAVEA, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, os primeiros números deste ano já mostram a tendência de cenário positivo. Durante o primeiro trimestre, o crescimento no segmento de tratores foi de 90% na comparação com janeiro a março do ano passado, enquanto o aumento na produção de colheitadeiras chegou a 55%. As vendas internas também cresceram, em 52% para os tratores de rodas e em 25% para as colheitadeiras. Enquanto nos 3 primeiros meses de 2016, os produtores do Brasil compraram 5.200 tratores e 960 colheitadeiras. No mesmo período de 2017, foram comercializados 7.900 tratores e 1.200 colheitadeiras. Durante a AgriShow 2017, que acontece nesta semana em Ribeirão Preto, São Paulo, e reúne vários do setor, esse clima é de otimismo. AgriShow 2017. Oferecimento BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. A feira este ano, a John Deere está apresentando uma máquina de silagem que diminui a compactação do solo por ser mais leve. Acompanhe na reportagem de Rafaela Fávaro. Davi, a John Deere trouxe aqui para a AgriShow uma novidade, até uma máquina que foi lançada em 2016 para a pecuária. O que exatamente essa máquina faz? É a forrageira da série 8000. É uma linha que foi lançada em 2016, mas ainda vem conquistando muito mercado aqui no Brasil, vem agradando muito os pecuaristas de todo o Brasil. Ela é uma máquina que ela traz uma melhor silagem para o produtor, né? E essa silagem ela vai contribuir muito para o ganho de peso do gado durante um período muito curto de tempo. Então isso é muito importante para o pecuarista. Qual seria o principal custo-benefício dessa máquina hoje? Ela é uma máquina, ela é muito eficiente. A John Deere sempre trabalha a questão de produtividade com disponibilidade e baixo custo de operação. Então ela é uma máquina muito mais leve do que a versão anterior que a gente tinha, então dando menor compactação ao solo e dando mais produtividade. Então ela também tem uma tração do solo e ela consegue colher mais em menos tempo. Eu queria que você explicasse também que ela tem uma condição especial para a própria colheita, ela traz um alimento melhor para o gado, né? Sem dúvida, essa é a principal qualidade, a principal entrega desse equipamento. Ela faz o corte, né, do milho, quebrando o grão, permitindo que o gado ele acesse os nutrientes do milho na hora da digestão. Ela também faz o corte da silagem do tamanho ideal, fazendo que o gado ele consiga também ter um melhor rendimento de digestão com a silagem. A John Deere é muito conhecida pelas máquinas, pelos implementos voltados para a agricultura, que são sempre muito modernos. Esse setor da pecuária é um mercado em potencial para esses implementos? Com certeza. A John Deere ela vem, cada ano que passa, olhando com bons olhos o mercado da pecuária. A forrageira é um exemplo disso, né? Uma máquina voltada para esse segmento. E a gente tem outros equipamentos também para atender esse público da pecuária tão carente de tecnologia. E o público tem aceitado bem essa tecnologia? Com certeza, essa é uma evolução que a gente vem vendo ao longo dos anos, né, do pecuarista, ele vendo valor na tecnologia, tanto na forrageira como em tratores, implementos, que isso contribui muito para o ganho de peso do seu gado. E agora em relação a financiamento, crédito, como que seriam as condições especiais para adquirir uma máquina dessa, por exemplo? A forrageira é um equipamento importado, então ela não está adepta ao Finame, mas a John Deere, junto com o banco da montadora, tem condições especiais para essa forrageira, e aí eu convido os pecuaristas a entrar em contato com os concessionários para poder verificar qual é essa condição. AgriShow 2017. Oferecimento BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. Você sabia que o BNDES é um dos maiores financiadores de crédito rural do país? Visite o estande do banco na AgriShow, do dia 1º ao dia 5 de maio, e descubra o financiamento perfeito para atender às suas necessidades. Você também pode baixar o aplicativo BNDES Agro e simular o seu financiamento quando quiser.
BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. E a gente segue por aqui, trazendo agora mais mercado de grãos em destaque. É hora de falar do arroz. O mercado do arroz nos últimos dias andou de lado no estado do Rio Grande do Sul, operando com pequenas oscilações, ora para baixo, ora para cima. A exceção acontece para o arroz de qualidade nobre ou superior, aquele que apresenta maior quantidade de grãos inteiros. Nas últimas semanas, tem sido registrada elevação no preço da saca do arroz de qualidade superior nos municípios de Camaquã, Pelotas e São Jorge e também na região da Campanha Gaúcha. Veja comigo na sua tela quais são as variedades de arroz que têm recebido um preço melhor e o valor médio pago pela saca. As variedades Piutá, Guri, BRS Pampa e BR Irga 409 alcançaram cotações de até R$ 43 nas últimas semanas. Embora ainda esteja abaixo dos custos de produção, o valor já remunera melhor o produtor gaúcho de arroz e demonstra um mercado cada vez mais aquecido para esse arroz mais nobre. E os produtores de arroz do Rio Grande do Sul caminham para a reta final da colheita. E olha só, quanto mais tempo ficar seco, mais fácil fica essa atividade de campo. E quem fala a respeito de como que fica, então, nos próximos períodos é a Nadiara Pereira. O mês de abril terminou com chuvas acima da média em boa parte das áreas produtoras de arroz do sul do Brasil. Especialmente o meio-oeste gaúcho recebeu os maiores volumes. Em alguns momentos, a chuva forte atrapalhou as atividades de colheita. Na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, algumas cidades receberam mais de 500 milímetros no decorrer de abril. Isso é mais que o dobro do esperado para todo o mês. Agora, para os próximos dias, a expectativa de tempo mais firme no interior da região. Isso favorece a finalização da colheita do arroz em muitas localidades. Tem previsão para algumas pancadas de chuva entre o sul e o oeste gaúcho, mas é uma chuva de baixo volume acumulado e também chove isolado aqui entre o norte e leste do Paraná. No decorrer do segundo período, a partir do dia 9 agora do mês de maio, é que a chuva volta a se tornar mais abrangente e volumosa. Especialmente o meio-oeste gaúcho pode receber mais de 70 milímetros em 5 dias. É uma chuva que tem potencial para paralisar a colheita do arroz em localidades que ainda não terminaram a colheita. No decorrer do terceiro período, a partir do dia 14 de maio até o dia 18, a chuva mais intensa fica concentrada sobre o Paraná e partes de Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, especialmente no centro e oeste do estado, a expectativa é de pouca chuva. Deve chover de 5 a 15 milímetros. Então, isso é um indicativo que as pancadas serão muito isoladas, alternadas com períodos maiores de tempo seco. Isso beneficia as atividades no campo. Hoje eu encerro por aqui minha participação, mas eu volto amanhã com mais informações do tempo aqui no Agricultura BR. Até lá! Obrigada, Nadiara. Até amanhã. E a gente segue falando de arroz por aqui. As previsões para a temporada 2017-18 do grão, no que diz respeito ao quadro de oferta e demanda, é muito ajustada, ou seja, o volume a ser produzido e o volume a ser consumido fica muito próximo. De acordo com o último relatório do Conselho Internacional de Grãos, a diferença entre o volume produzido e o volume consumido de arroz no mundo nesse novo ciclo deve chegar a apenas 1.400.000 toneladas. Esse último relatório trouxe, portanto, a expectativa de produção de arroz em 486.600.000 toneladas, enquanto a expectativa de consumo desse arroz fica muito próxima, é de 485.200.000 toneladas do cereal. Ambos os números mostram uma elevação de 3 milhões de toneladas em relação à produção e o consumo vistos na temporada atual, a que está em vigor a 16-17. Agora, no que diz respeito a quem produz tem a maior produção de arroz do mundo, a China sai na frente. Ela tem uma produção de 144.900.000 toneladas previstas para a temporada 17-18. A Índia aparece em segundo lugar, com uma expectativa de produzir 110 milhões de toneladas, e a Indonésia em terceiro, com 37,5 milhões de toneladas do cereal. Desses três aqui, apenas a Índia traz uma participação efetiva no mercado mundial do arroz. A Indonésia consome tudo aquilo que produz e a China também praticamente tudo,
coloca no mercado apenas 500 mil de toneladas do cereal. A Índia, portanto, tem uma participação efetiva no cenário de exportação, é o maior exportador do cereal no mundo. Para a temporada nova 17-18, tem a previsão de enviar ao exterior 10.800.000 toneladas. A Tailândia, nesse caso, aparece em segundo lugar, com uma expectativa de exportação de 9.600.000 e o Vietnã de 5.600.000 toneladas. Aqui para o Brasil, o quadro de oferta e demanda também é o mesmo do cenário internacional, muito ajustado, uma produção e um consumo muito próximos. De acordo com o último relatório da Conab, o Brasil deve ter produzido na temporada 16-17 11.900.000 toneladas do cereal e são estimados para consumo 11,5 milhões de toneladas, portanto uma relação muito próxima. Para a safra que está em vigor, a Conab também projeta uma importação de cerca de 1.100.000 toneladas do cereal aqui para o país para conseguir suprir toda essa sua necessidade. De acordo com os dados, é o Paraguai o principal exportador do arroz que a gente compra. E o Agricultura BR destaca agora os valores para a soja nos estados do centro-oeste brasileiro na última semana. Com os ganhos da soja em Chicago, Goiás registra elevação para os valores da oleaginosa nos últimos 7 dias. É o que a Agricultura BR mostra agora. Nós temos uma alta para os preços de 2,10%. No dia 27 de abril, o valor era de R$ 59,25. No dia 28, mantinha o mesmo valor. Já no dia 2 de maio, esse valor recuava para R$ 59,00. Neste último dia 3, subia para R$ 60,50 e o valor se mantendo nesta quinta-feira, dia 4, portanto, o registro de alta de 2,10% para a saca da soja em Goiás. Mato Grosso do Sul registrou R$ 1,50 de ganhos na última semana para o valor da saca do grão. Veja conosco que na data do dia 27 de abril, a gente não está com o gráfico agora aqui na tela, mas eu trago os números para você. Há uma semana atrás, mais ou menos, o valor da saca de soja no estado sul-mato-grossense era de R$ 55,50. Esse valor se manteve assim até o início deste mês, terça-feira agora, dia 2 de maio, quando na quarta-feira registrou ganhos subindo para R$ 57,00 a saca. Nesta quinta-feira, o valor segue em R$ 57,00. Já no estado do Mato Grosso, os últimos 7 dias tem uma estabilidade total para os valores. Chegou até nesse último dia 2 a ter uma valorização, subiu um pouco mais, mas acaba fechando 7 dias de maneira estável. No dia 27 de abril, o valor era de R$ 56,00 a saca, no dia 28 esse valor se repetia. No dia 2, aliás, ao contrário, ele caía para o menor valor, vinha para R$ 55,25, mas já no dia 3 recuperava os R$ 56,00, mantendo no dia 4, quinta-feira, também R$ 56,00 por saca de 60 quilos. Portanto, no estado do Mato Grosso, os últimos 7 dias vem com estabilidade para os preços da soja.
O mercado internacional da soja segue bastante impressionado por conta das questões climáticas nos Estados Unidos, mas há outros elementos que acabam também influenciando os negócios, como o petróleo, que nesta quinta-feira, nós já dissemos, recua, e com esse recuo do petróleo nos valores internacionais, influencia o óleo de soja, o milho, e isso acaba influenciando todo o complexo soja, o grão de soja também. É por isso que soja hoje vem recuando, já ameaçou algumas recuperações e já esteve com valores bem mais baixos. Neste momento, posição de maio, por exemplo, vem estável com recuo de 0,05% a 9 dólares e 65 centes por bushel. Julho vem a 9 dólares e 73 centes mais 50, queda de 0,17%. Agosto, queda de 0,25% a 9 dólares e 74 centes por bushel. E setembro, com recuo de 0,41% a 9 dólares e 67 centes mais 75 por bushel. De olho agora no dólar, para a gente encerrar essa edição. Dólar comercial no Brasil, que hoje mais cedo vinha subindo e segue operando assim. Vem próximo com alta de 1% agora, sendo negociado a R$ 3,18 mais 9. Essa edição vai ficando por aqui. A você que esteve conosco nessa última hora e meia, obrigada pela companhia. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.